Vamos lá, gente. Eu já falei isso para vocês, né? Mas a contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Apesar de ter muitos cálculos, não é uma ciência exata. Por quê? A contabilidade ela é regida por um conjunto de leis e essas leis podem mudar, variam de cidade para cidade, estado para estado. Então tem uma série tem um conjunto de leis muito grande, né? Tanto que o curso de contabilidade e de direito tem muitas similaridades e muitos contadores, depois que terminam o curso, fazem direito, porque muita matéria elimina, né? Então o cara, ao invés de fazer 5 anos de direito, ele faz em 3. E os advogados também, muitos advogados, né, fazem o curso de direito, começam a atuar como advogado e depois fazem o curso de contabilidade, que tem 4 anos, e aí eles fazem em 2 anos, por conta do número de disciplinas que são eliminadas. Então aqui nós vamos falar agora da formação do preço. Então é importante a gente lembrar isso, que a contabilidade é uma ciência humana. E o preço, se vocês estão tendo a disciplina de marketing esse semestre, vocês sabem que, ou foi o primeiro semestre? Não me lembro. Eu acho que é no segundo semestre, né, que vocês têm marketing. O preço é um dos 4 P's, é um dos elementos de marketing. O que define o preço de um produto, tá? São muitos fatores, né? Não existe nada que consiga determinar com precisão, com exatidão. Não existe uma equação definitiva, né? Nós, dentro do estudo dos custos da empresa, nós conseguimos definir uma previsão de preço, tá? O preço, por exemplo, pode ser definido pelo mercado. Perto da casa de vocês, né? Se vocês repararem, todas as pizzarias têm mais ou menos o mesmo preço, né? Não tem uma que é muito mais cara, outra que é muito mais barata, né? Até porque vocês sabem, né, que o preço ele diz muito sobre o produto, é comunicação também, né? Se todo mundo está cobrando R$ 25, por exemplo, a pizza de mussarela, aí tem uma pizzaria que começa a cobrar 20. O que todo mundo vai achar em relação àquela pizza? Que aquela pizza não tem a mesma qualidade das outras, né? Porque ela está cobrando mais barato, alguma coisa tem. Ou o cara está colocando uma mussarela de menor qualidade, está pondo menos mussarela, né? Menos recheio, tal. E o mesmo vale para uma pizza de R$ 30. Fala, mas peraí, o que essa pizza tem de diferente para custar 30, se todo mundo está cobrando 25, né? Então, tem essas questões psicológicas, né? E tem questões de ordem prática, que é o seguinte, o quanto custa para se produzir a danada da pizza, né? O quanto custa mais o preço menos o quanto custa, o valor que sobra, que nós damos o nome de margem de contribuição, é suficiente para a sobrevivência do nosso negócio? Então, a gente precisa estudar primeiro todos esses fatores para conseguir definir o preço do nosso produto, tá? Então, todas essas variáveis precisam ser analisadas, porque o preço, ele é comunicação. Então, a gente pode usar o preço como uma estratégia para comunicar o nosso posicionamento de mercado. Eu quero fazer a melhor pizza do bairro. Vou usar a farinha de primeira, a mussarela de primeira, o molho. Não vou comprar molho pronto, vou fazer um molho de tomate no capricho. Vou cobrar mais caro, porque vai ser mais caro, né? Eu vou cobrar mais caro para mostrar para o mercado. A minha pizza é mais cara, mas ela é a melhor, é caprichada. Ou eu quero vender bastante, preço mais barato tende a vender mais. Então vamos vender, a gente vai diminuir, né, o valor do produto para poder vender mais, a lógica da curva da demanda. Então, posicionamento de mercado, roupa funciona muito assim, né? Roupas baratas, a gente tende a acreditar que elas têm menor qualidade, e as mais caras, maior qualidade, um status diferenciado, tal. O preço também é comunicação, mas é claro que existe todo um estudo por trás disso em relação ao custo. Custo é o quanto custa para realizar
a produção daquele bem e serviço, como a gente viu no vídeo anterior. E o preço é o que a gente pede aí no mercado para fazer a troca dessa mercadoria, certo? Existem 3 técnicas básicas de custeio, né? Que é a divisão, a classificação dos custos, né? E 3 formas. A gente tem o custeio direto, que também é chamado de custeio variável. Nós temos o custeio baseado na atividade e o custeio por absorção. Eu já falei isso em outros vídeos, nós estamos num curso técnico, a gente não tem tempo para ficar se aprofundando em todos os detalhes. Nós vamos trabalhar com o custeio direto ou custeio variável, que ele é o mais fácil, mais intuitivo. Tá? Então, no custeio direto, a gente atribui tudo que é custo variável ali para fazer a formação do custo do nosso produto. Tá? Então, a gente atribui de maneira direta os custos à realização do serviço. Então, é esse método que nós vamos usar aqui. Nós vamos ver isso mais para frente, baseado em exemplos, né? Que fica sempre mais fácil a gente seguir o raciocínio. Então, vamos aí ao nosso exemplo. Então, vamos fazer o custeio direto, baseado em um rateio, né, que a gente já falou também no vídeo anterior, de uma empresa. A empresa é o Dogão do Cleitinho. Então, nessa tabela aqui, que a gente está vendo aqui na tela, é uma tabela no qual eu fiz a nossa matriz de custos. Olha que nome bonito, né? Fiz a matriz de custos aqui, dos custos diretos para a produção do nosso hot dog. E eu fiz aqui usando a técnica do rateio. Por exemplo, eu compro lá para o Dogão do Cleitinho um pacote com 12 pães, custa R$ 8,00, certo? Então, o que eu faço para descobrir quanto custa um pão, que é o que eu vou consumir para produzir o meu dog? Eu faço a divisão, né? Eu pego R$ 8,00, divido por 12 e descubro que cada pão custa 67 centavos. 1 quilo de salsicha tem 20 unidades e custa R$ 12,00, porque eu só uso salsicha de qualidade, não vou usar salsicha mequetrefe. Meu dog é de primeira. Então, como é que eu faço para saber? Né? Eu gasto 1 unidade no meu dog, então é só dividir R$ 12,00 dividido por 20 unidades, 60 centavos. O ketchup, a gente já fez um estudo, fizemos lá um controle do uso do ketchup. 1 litro de ketchup custa R$ 15,00 e dá para fazer 50 lanches. Aí tem gente que fala, mas tem gente que soca ketchup no lanche. Eu falei, mas tem gente que pede para não pôr. Então a gente também, né, precisa ficar atento a esses detalhes, né? É uma média que a gente descobre ao longo de um período, né? Então uns põem mais, outros põem menos, tal. Chegamos a essa média. Então a gente vai usar uma unidade, custa 60 centavos. Né? 60 centavos não, 30 centavos. Tá? É só fazer a divisão de 15 por 50, 30 centavos. A mostarda, a mesma coisa. 15 por 50 dá 30. Milho, meu dogão tem milho. Tá? Uma lata custa R$ 2,50, faz 20 lanches, né? Então uma porção, 13 centavos. Batata palha, mesma coisa, né? O valor pelas porções que eu produzo, 17 centavos. 1 quilo de purê faz 30 lanches, custa R$ 6,00, uma porção, 20 centavos. Maionese, 500 gramas. Né? Um potinho de maionese de 500 gramas, custa R$ 5,00. A gente usa só 25 gramas, que é o que vem numa colher, por exemplo. A gente faz a regra de 3, né? Aqui, e descobre que dá 25 centavos, né? Então, 500 gramas custa 5, 25 gramas custa quanto? A gente faz a regrinha de 3 e descobre 25 centavos. A bisnaga de catupiry, que meu dog é no capricho, tem catupiry também. 1 quilo custa R$ 12,00. A gente põe 40 gramas em média. A gente faz a regra de 3, né? 1 quilo são 1.000 gramas, custa R$ 12,00. 40 gramas X
faz a regra de 3, 48 centavos. Somando todos os custos unitários, nós chegamos ao valor de R$ 3,10, o custo do nosso dog. Esse ainda não é o preço, é só o custo. Agora, pessoal, nós vamos ver aí 3 formas de trabalhar o preço, tá? Uma é a gente vai seguir a tendência aí do mercado e as outras 2 nós vamos fazer projeções de preço de acordo com o que nós achamos que deva ser o melhor. Então, por exemplo, estou lá vendendo o meu dog, vou montar minha lojinha lá de hot dog e todo mundo na região vende o dog por R$ 7,00. Aí eu fico pensando, falei, pô, eu vou vender mais caro, mais barato, o que eu vou fazer? Todo mundo está vendendo a 7, o mercado aceita esse valor, então vou vender a 7. Então como é que eu faço aqui, né? Para eu fazer a minha gestão de custos. Essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? Então R$ 7,00 é o preço de mercado. Eu decidi seguir o preço de mercado. Porque todo mundo está pagando R$ 7,00, pagando feliz. Então, vamos ver como é que eu consigo trabalhar. Então, vamos considerar isso aqui. A gente acabou de calcular que o meu dog custa R$ 3,10. Eu pago imposto, 10% de imposto. O imposto é sempre sobre a venda, tá? Se a gente fosse fazer aqueles cálculos de balanço patrimonial, o imposto a gente ia tirar da receita, né? 10% da receita. E é sempre assim, R$ 7,00 é a minha receita de venda de hot dog, a receita de um dog. Se eu vendo 1.000, 10.000, né? Eu vou ter, vai ser, vender 10.000 dogs, é 10.000 vezes 7, 70.000. O imposto vai ser em cima dos 70.000. Tem o razonete próprio e imposto é uma conta de resultado. Taxa da operadora de cartão, que as operadoras que passam cartão de alimentação, cartão de débito, crédito, costumam cobrar uma taxinha do valor. Então, a gente colocou aqui, para efeito de exemplo, 2%, e é sempre em cima do valor pago. Tá? Então, por isso que deu 14 centavos, 2% de R$ 7,00. 10% de imposto dos R$ 7,00 dá 70 centavos. Então, o que eu descobri que sobrou para a nossa empresa? A gente vendeu o dog a R$ 7,00, 3,10 dos fornecedores de matéria-prima. 70 centavos dos impostos, vai para o governo. 14%, ou 2%, 14 centavos, vai para a operadora dos cartões que a gente recebe os pagamentos. Então, para a nossa empresa, sobrou R$ 3,06. O que é isso? É a margem de contribuição. Vocês já são estudantes aí de contabilidade, vocês sabem que o lucro só vem depois de pagar todas as despesas. Isso não é o lucro que cada hot dog dá. Não dá, porque eu ainda tenho um monte de outras despesas a pagar, certo? Isso aqui é só a margem de contribuição. Então, eu até coloquei aqui a formulazinha da margem de contribuição, que é o seguinte, que é o preço de venda unitário, R$ 7,00, menos o custo da mercadoria vendida unitário. Nós temos aqui 3 itens que compõem o custo da mercadoria vendida. Tá? Porque agora ficou mais aberto. Lá nos exemplos que a gente fazia no balanço patrimonial, eu não colocava todas essas informações para o exercício não ficar muito grande. Mas é tudo conta de resultado, a operação é a mesma, vocês já sabem fazer. Tá bom? Então, vamos andar aí com o nosso conteúdo. Então, é o seguinte, galera. A gente já viu agora, né? A gente acabou de ver como a gente trabalha o custeio e como a gente descobre a margem de contribuição do nosso produto, né? Quando a gente trabalha com o preço do mercado ou a gente simplesmente define um preço baseado na opinião dos clientes, né? Eu já participei de muitas pesquisas de marketing e eles perguntam para os clientes quanto eles acham justo o preço de um determinado produto.
Então, assim eles definem o preço, sem nenhuma fórmula, perguntando diretamente, né? E é o que nós vimos ali. A gente estipulou de maneira arbitrária, baseada no mercado, todo mundo paga 7, a gente também colocou o nosso a 7. E descobrimos o quanto cada cachorro-quente colabora para pagar as despesas da empresa, que a margem de contribuição serve para isso, né, para pagar os custos fixos da empresa. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir o preço. Tá? Tem duas formas da gente definir o preço do produto. Uma delas é o seguinte, determinar uma margem de contribuição com valor monetário. Eu decidi quanto que vai ser. Vai ser, por exemplo, R$ 4,00. Tá? É a margem de contribuição do meu produto. Eu quero vender, para cada unidade de produto que eu vender, eu quero ganhar R$ 4,00. Ou eu posso definir uma porcentagem. Para cada produto que eu vender, eu quero ganhar 30%, 50%. Né? Então, eu quero ganhar 100%. Esse é o critério. Né? Então, baseado sempre na sua estratégia. Você precisa analisar o mercado e definir uma estratégia. Então, por exemplo, 60%. É isso que eu quero definir como o meu preço. Agora, nós vamos ver como nós calculamos nessas duas formas. Calculando um valor monetário direto e calculando o preço do produto baseado, né, na necessidade de uma margem de contribuição em porcentagens, certo? Margem de contribuição no valor monetário e margem de contribuição em porcentagem. Bom, para a gente calcular o preço dos produtos, tá? Para a gente fazer uma estimativa do preço dos produtos que nós vamos colocar no mercado, a gente usa uma técnica chamada markup, que a gente cria um índice, um indicador que nos ajuda a encontrar o preço. Ele serve para quê? Né? O markup ele serve basicamente para a gente incorporar na formação de preço do produto tudo que for taxa, né? Porcentagens, por exemplo, impostos, taxinha da máquina, comissão para o vendedor, que normalmente é uma porcentagem do que foi vendido. Né? Então, todas essas porcentagens a gente usa o markup. Existem dois tipos de markup, o divisor e o multiplicador. Nós vamos, por uma questão de praticidade e tempo, a gente vai usar o markup divisor, que é essa formulinha que está aqui embaixo. Tá? 100, que é da fórmula, tá? Menos os custos de comercialização. Tá? A soma daquelas porcentagens que a gente já comentou aqui. Tá? Dividido por 100. Tá? 100 menos os custos de comercialização, que são a soma de todas as porcentagens, dividido por 100. E aí nós vamos ter o nosso markup divisor. Então aqui, pessoal, no primeiro exemplo, a gente vai fazer o preço do dog lá do dogão do Cleitinho. E eu quero ganhar, por cada hot dog vendido, eu quero ganhar R$ 4,00. Eu quero que a minha margem de contribuição seja R$ 4,00. Então, como é que eu faço? Primeiro passo, eu calculo o meu markup, certo? 100 menos os 10% do imposto, mais 2% das taxas do cartão, dá 12, certo? 100 menos 12, 88. Então, 88 dividido por 100, 0,88. Esse é o meu markup, certo? O markup a gente usa, por exemplo, aqui a gente está usando um exemplo de um empreendimento que só tem um produto, basicamente, né? O dog. Mas o markup ele é legal porque ele permite que a gente já pré-estabeleça margens para todos os produtos, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Aí eu vou calcular o meu preço final. Como é que eu faço? Né? Eu quero a margem de contribuição de R$ 4,00. Então, o que eu faço? A minha matéria-prima, que custa aqui, ó, R$ 3,10.
certo? Mais o markup, R$ 4. Então, a gente faz a soma, né, desses dois, divide por 0,88 e nós vamos ter o nosso preço final aqui, que deu R$ 8,07, certo? Aí, se eu pego aqui e faço a prova disso, né, para ver se deu certo a minha formação de preço, né, R$ 8,07. Aí tem aqui a tabelinha para eu tirar a prova real. Vocês lembram disso da matemática, a prova real? Então, preço R$ 8,07 menos os 3,10 da matéria-prima, 10% de imposto, né? Que eu pago, 10% de 8,10, dá 81 centavos, 2% da taxa de cartão, 16 centavos, né? Lembrando que essas taxas são sempre calculadas em cima do preço de venda. Tirando tudo isso, sobra os R$ 4,00 que eu queria de margem de contribuição. Beleza? Mas aí a gente pensa naquelas questões mercadológicas. Fala, putz, mas vender um cachorro quente a R$ 8,07 é esquisito, né? Então, vou vender a R$ 8,00. Então, eu coloquei aqui do lado a R$ 8,00, que é um preço muito mais comercial, né? Mercadologicamente falando, é um preço mais plausível. Meu custo da matéria-prima continua o mesmo. O do imposto cai um pouquinho, por quê? Porque são 10% de R$ 8,00, não de 8,07. Então, fica aqui. 2% continua 16, porque dá uma dízimazinha muito, né, pequena aqui. A gente acaba arredondando para 2 casas decimais, porque monetariamente falando, né, são 16 centavos. Não tem... A gente não usa uma dízima maior que essa, né? Então, a gente sempre arredonda nessa forma. E aí, eu vou calcular minha margem de contribuição. R$ 8,00, tiro esses custos, sobra R$ 3,94. Então, o que acontece? Eu perco 6 centavos de margem de contribuição. Eu dou 7 centavos de desconto para o meu cliente e perco 6. Eu não perco todos os 7 centavos, eu perdi 6. Tá? E aí, acabou ficando assim. É só um exemplo, tá? A gente pode calcular e deixar esse valor de acordo com os produtos que a gente estiver trabalhando. Isso daqui é só um exemplo, tá bom? E eu fiz, aproveitando que é um exemplo, aproveitei e fiz um cálculo para a gente ter a noção desse ajuste mercadológico, tá? Aí o outro exemplo que eu dou aqui, né? E se ao invés de ser R$ 4,00 um valor monetário, eu quero definir uma porcentagem, né? E esse daqui, com a definição de porcentagem, é super usado no varejo. Se você imaginar uma perfumaria, por exemplo, que tem 3.000 itens diferentes, normalmente eles trabalham dessa forma. Eles criam um markup divisor e aí todo produto que chega, eles fazem a divisão pelo markup, porque aí já finaliza, torna-se mais rápido e prático a formação do preço dos produtos para colocar na loja. Todo produto que chegou, a gente vai lá e divide pelo markup. Olha aqui o nosso exemplo. Então, nós temos, né, 60, a gente quer 60% de markup, certo? De margem de contribuição em relação ao valor do nosso produto. Então, como é que a gente faz? A gente pega lá a formulinha do markup, 100, né, menos a soma de todas as porcentagens. Eu tenho os 10% do imposto, 2% da taxa, e agora eu tenho 60% de margem de contribuição, que eu enfio aqui no meio. Aí eu somo tudo isso, que vai dar o quê? 72. Né? Então, 100 menos 72 dá 28. 28 dividido por 100 dá 0,28. Aí eu vou calcular o meu preço final, já que o meu markup é em porcentagem. Preço final é a matéria-prima dividido pelo markup. 3,10 dividido por 28.
Aí eu tenho o preço do meu produto a 11,7, tá? Aí eu fiz aqui essa tabelinha para fazer a prova real. 11,7 menos a matéria-prima, que é 3,10, o imposto, né, que é R$ 1,11, porque são 10% de 11,7, a taxa do cartão são 22 centavos, porque são 2% em cima do 11,7, tá? E me dá essa margem de contribuição de 6,68. Se vocês fizerem o cálculo, a regrinha de 3, esse daqui sendo 100%, né, o 11,7, vocês vão descobrir que esse daqui é exatamente 60%. E por coincidência, deu 11,7, o outro tinha dado 8,7, né? Então a gente arredonda para R$11, que é um valor mais comercial. Se for o hot dog, porque se for lá na perfumaria, pode deixar, né? Perfumaria, supermercado. Por isso que esses lugares têm esses preços quebrados esquisitos, né? Porque eles metem uma porcentagem igual para todos os produtos. E aqui eu fiz a prova real também, né? De quanto que sobraria de margem de contribuição caso a gente arredondasse para 11. Né? E aí a gente entra naquele esqueminha. Eu dou 7 centavos de desconto para o meu cliente, mas eu acabo tendo aí 6 de diferença. Certo? Então essas aí são as técnicas para formação de preço. Tá? Então a gente viu a primeira baseada em um preço do mercado, ou um preço tirado da nossa cabeça, porque nós achamos ou perguntamos para os clientes e descobrimos que aquele valor é um valor plausível, um bom valor. Então a gente fez aquele cálculo todo. Depois a gente atribuiu um valor que nós queremos de margem de contribuição do produto. E agora nós queremos um valor percentual, certo? Então a gente viu 3 formas aí de calcular o preço do produto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar.